O que é então que desqualifica e colocar esses homens como falsos? E Jesus chega a dizer: apartai de mim, vocês que praticam a iniquidade. Jesus está apontando, amados, para a qualidade de vida. Não é para demonstração de poder. O que faz um pregador sincero que se torne falso, meu irmão, não é a mensagem, mas é o estilo de vida. O ministro deve ficar atento a analisar à luz da Bíblia. Pois se uma pessoa vive um estilo de vida diferente daquele que Jesus ensinou, entra para a lista dos falsos. Jesus falou que o falso profeta é conhecido pelo fruto. Engana-se os que pensam que o fruto é a obra que ele faz, como pregam bem, curam, operam milagres, etc. O fruto é o estilo de vida, meu irmão. Ao nos alertar contra os falsos profetas, que vêm vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, Jesus está apontando para nos atentarmos para a natureza deles. Por isso que ele afirma assim: pelos seus frutos vocês reconhecerão. É que o falso nunca se apresenta como falso, não. O que faz é sempre verdadeiro. O que prega é verdadeiro, mas o estilo de vida é falso. É isso. A realidade é essa. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 3, versículo de 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado e disser: vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Deuteronômio 13. O texto bíblico não fala em falso profeta, mas em alguém que anuncia um milagre ou prodígio. Até aí nada demais. Alguém colocou no cabeçalho do texto que se trata de falso profeta, mas não é isso aqui que lemos. A Bíblia diz: se aparecer entre vós um profeta, alguém que faz predições no meio de vós, falando de sonhos que anunciam um sinal miraculoso. Ele anunciou que um milagre aconteceria, e aconteceu. As pessoas viram a manifestação do poder de Deus, passaram a crer em Deus, no seu profeta. Até aquele é verdadeiro. Mas quando é que se torna falso? Quando usa dos milagres de Deus para desviar as pessoas do propósito divino. Em outras palavras, os falsos profetas utilizam-se dos milagres, do poder de Deus para fins pessoal, ou da sua instituição. Aí é considerado um falso profeta. Deus permite muitas vezes que o pecado dessa pessoa venha a público e o desmascara diante de todos. Um dia chega. Quantos têm usado os dons de Deus com proveito próprio? Quantos usam os dons para enriquecimento pessoal? Quantos deixam de orientar as pessoas no caminho certo? É disso que está se tratando Deuteronômio. O milagre aconteceu. O ministro aproveita o sucesso do milagre que Deus opera para obter favores pessoais, afastando as pessoas do objetivo do milagre, que é revelar a pessoa de Deus, trazendo ele para perto de Deus. Quantas pessoas não têm
ido a algumas igrejas cheias de milagres, e depois diz que é por causa do pastor, é por causa do lenço, é por causa da água ungida, é por causa disso, é por causa daquilo. Aqui, ó, Deuteronômio 13. E depois diz, vamos diante de outros deuses. E por que acontece isso? Deus pondo à prova o coração do homem. As pessoas costumam perguntar, por que Deus permite então falsos obreiros? Por que Deus permite falsos milagreiros? Por que Deus usa esse tipo de pessoa? Deus mesmo responde em Deuteronômio, o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se vocês amam a Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Há pessoas colocando a confiança nos pastores, nos objetos sagrados, na placa de certa igreja, porque só lá tem milagre, só lá acontece, só lá, pelo amor de Deus. Deus pondo muitos cristãos à prova. Então Deus permite que o falso profeta apareça, a fim de traçar uma linha que delimite, meu irmão, os que realmente amam a Deus acima de qualquer coisa, ou se está buscando a Deus por interesse próprio. O que torna o obreiro falso é que ele usa o dom da profecia, a capacidade de produzir milagres e prodígios para levar o povo a se desviar de Deus. É isso que acontece. Jamais devemos esquecer que a prática da justiça não é apenas ajudar os pobres e necessitados, defender os perseguidos. A prática da justiça inclui o compromisso de usar, meu irmão, os dons de milagres, os dons de profecias para levar as pessoas para a salvação, ao arrependimento, à mudança de vida. Jamais deve-se usar os dons para o enriquecimento ilícito, nem os talentos de Deus para proveito próprio. Não! Em Romanos capítulo 1, 3 vezes aparece a expressão o Senhor os entregou. Em Romanos capítulo 1 aparece 3 vezes a expressão o Senhor os entregou. Romanos 1, 24, a Bíblia diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do coração. Em Romanos 1, 26, volta a afirmar, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Romanos 1, 28, além do mais, visto que despreza o conhecimento de Deus, ele os entregou de novo a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Eram pessoas que conheceram a Deus e depois os desprezaram. É isso. Paulo afirma que o anticristo vai iludir os que não creram na verdade. 2 Tessalônica 2:11 e 12 diz, por esta razão Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Deus vai enviar a operação do erro e vão dar crédito à mentira. Os rebeldes, os desobedientes têm um tratamento diferenciado de Deus. O profeta Isaías reconhece o que aconteceu com o povo de Israel. Ele afirma que o povo entendeu que o Espírito de Deus antes tão favorável, benigno com a nação, tornou-se inimigo dela. Isaías 63:10. O mesmo Espírito que nos guia torna-se inimigo nosso quando desobedecemos
quando andamos em desobediência. As pessoas diziam: Senhor, por que nos fazes andar por caminhos longos? Porque endurece o nosso coração para não termos temor de ti. Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos da tua herança. Isaías 63, verso 17. Veja como o engano é sutil, examinado no caso de Balaão e do moço do profeta Eliseu, e aqui eu encerro essa palavra. Balaão era profeta, falava com Deus e Deus falava com ele. Lá em Números 22 a Bíblia diz que disse-lhe Balaão: passem a noite aqui com os moabitas e eu vou lhe trazer resposta que o Senhor me der. E os líderes passaram a noite com Balaão e Deus perguntou a Balaão: quem são esses homens? E houve um diálogo de Balaão com um profeta. Deus deixou claro a sua intenção com o povo de Deus. Não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, mas Balaão cedeu ante a oferta de Balaque. Balaão caiu no laço em que costumam cair muitas vezes os servos de Deus, a ganância financeira. A segunda vez Balaão falou novamente com Deus e este respondeu: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Ele sabia que Deus não tolera o pecado. Balaão induz o povo a pecar em Apocalipse 2,14. O mundo espiritual e Balaque sabia que este profeta tinha capacidade de amaldiçoar e de abençoar. Quer dizer, Balaão transitava pelo mundo espiritual, tendo contato com Deus e os demônios. Nada diferente dos pregadores que têm acesso a Deus e dos demônios em nossos dias. Muitos pregadores têm a capacidade de invocar tanto a Deus como os demônios, que se manifestam, que eles fazem continuamente nos seus cultos de libertação. Um dia desse eu vi um bruxo falando que tem pacto com 7 pastores. Ele não citou os nomes por questão de ética, mas ele disse que 7 pastores tinham feito pacto com ele para adquirir o quê? Dinheiro, riqueza, atrair membros ricos para suas igrejas, a fim de arrecadarem dinheiro e luxarem daquele dinheiro. E aqui eu encerro esta palavra. Outro homem foi engodado pelo desejo do dinheiro, Eliseu, servo de Eliseu. A história é simples, está em 2 Reis, capítulo 5, onde Naamã, que era comandante do rei da Síria, um homem leproso, veio para Israel a fim de ser curado. Eliseu manda ele mergulhar ali, ele é curado e queria oferecer o dinheiro, ouro, prata, para Eliseu. Eliseu: não posso aceitar. E olha que a casa dos profetas que Eliseu presidia carecia de ajuda, mas Eliseu recusou o presente. Mas Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor, foi bom demais para Naamã. Aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que vou correr atrás dele para ver se ganha alguma coisa. 2 Reis 5:20. E ele corre atrás dele e pega o dinheiro, pega ouro, pega prata, pega vestes. Mas Eliseu, o profeta do Senhor, disse: o meu espírito porventura não viu quando tu fosse atrás daquele homem? A lepra de Naamã vai pegar em ti. E saiu diante de Eliseu Geazi. Leproso ficou. Geazi ficou leproso. Por causa de quê? Da cobiça. A cobiça faz com que verdadeiros homens de Deus se tornem falsos. E aqui eu encerro com uma frase do anonimato: a caridade dá a si mesma a riqueza. A cobiça toma e continua pobre. Que Deus nos guarde e nos livre.